Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Resgatar e Curar. E hoje nós queremos tratar do primeiro assunto que vai trazer a sua transformação de vida. Nós queremos falar sobre o medo, isso mesmo, o medo, aquilo que te paralisa, que te trava, aquilo que te impede muitas vezes de dar um passo maior na sua vida. Com certeza eu posso te dizer que o medo faz parte disso, e nós queremos falar sobre medo, aonde você se torna escravo daquilo que te vence. O que tem te vencido? O medo, qual é a escala do medo na sua vida? O que você tem feito ou o que você tem deixado de fazer porque você tem medo? Nós tratamos de vários tipos de medo, onde nós falamos o medo comum, que é aquele medo que todo mundo tem, é o medo normal, o medo de altura, é o medo onde o seu corpo te mostra que tem um perigo e você fica com medo, fica com receio. Esse é o medo comum. Nós também falamos sobre o medo espiritual, é onde aquilo que te barra, que te trava na sua vida espiritual e que você tem que passar por um processo de libertação. E o seu medo emocional, que vem das suas emoções, que muitas vezes vem também de trauma de infância, de complexo de inferioridade. Várias portas ficam abertas para que o medo entre na nossa vida. Às vezes uma palavra mal falada por alguém e te deixa com medo. Então nós queremos falar disso, nós queremos vir aqui nesta tarde, estou aqui para falar sobre o medo. E o medo que foi muito importante, que está na Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 14 e no verso 30, fala sobre a história de Pedro, quando Jesus andou sobre as águas. Ele vem falar quando Pedro foi um homem corajoso, que falou: Jesus, se for tu mesmo que está andando pelas águas, peça para que eu vá contigo. Então aqui no versículo 30 diz assim: reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir gritou: salva-me, Senhor. Aqui Pedro, ele em meio a todos os seus colegas, ele foi o único corajoso que quando viu o Senhor andar por sobre as águas, falou: Senhor, se realmente for tu, chama para mim ter ir contigo. E Jesus falou: então venha, Pedro. E Pedro foi corajoso, ousado, e ele foi até Jesus. E o vento era o mesmo, porque aquele barco dele estava quase afundando, quase submergindo pela força do vento. E Jesus caminhando. Então assim, não mudou o vento, não mudou o barco, não mudou Jesus, não mudou os companheiros que estavam com ele. Mas Pedro, em um determinado momento, ele estava fixando os olhos em Cristo, o seu alvo. E naquele momento, ele olhou para o lado, ele tirou os olhos do alvo, que era Jesus, e começou a submergir, começou a afundar. Sabe por quê? Porque ele olhou a força do vento, e quando ele olhou a força do vento, isso trouxe medo no seu coração, fez com que Pedro começasse a se afundar. Mais à frente a gente vai ler, você pode ver na sua casa, aonde vai dizer que Jesus falou: homens de pouca fé, né? E socorreu ele. Jesus de imediatamente foi socorrer a Pedro. O que eu quero trazer aqui para você nesta tarde? Eu quero dizer que você precisa passar por cima dos teus medos, porque o teu medo te afasta das bênçãos do Senhor. Qual que é o seu medo hoje? O que tem te afastado da sua bênção? Às vezes você quer dar um passo maior na sua vida e você não consegue, porque o medo te trava, o medo te põe para baixo, o medo te faz paralisar. O que é o seu medo? Muitas vezes você que é cristão, que vai na igreja, na casa do Senhor, é convidado para trazer uma palavra. Você está preparado? Você é cristão, você conhece a Bíblia, você lê, você ora, você jejua. Mas quando o pastor te convida, ele ouve um não. Por que não? Porque você teve medo. Mas medo do quê? Você teve medo do que as pessoas iriam falar, você tem medo de errar, você tem medo de trocar palavras, você tem medo muitas vezes de falar coisas que não eram de Deus. Mas uma coisa eu te digo, que quando você está em comunhão com o Senhor, o medo ele não tem poder sobre a sua vida. Quando você está em comunhão com Cristo, quando Cristo toma conta da sua vida, o medo tem que ir embora e ele não faz parte da sua vida. Qual é o seu medo? Qual é o seu maior medo? Identifique. Porque você não consegue mudar nada daquilo que você não identifica. Então você precisa identificar qual é o seu medo. Eu quero te trazer um desafio nesse dia de hoje. Eu quero que você pare o que você está fazendo, ou quando possível você pegue um papel e uma caneta e você faça anotações dizendo qual é o seu maior medo. Anote ali do que você tem medo. E comece a memorizar, comece a voltar lá atrás, a pensar o que te faz ter medo. O que te faz paralisar? O que te trava?
Nós precisamos descobrir e identificar os nossos medos e precisamos fazer com que ele vá embora das nossas vidas. Mas como eu faço isso, missionário? O que você precisa fazer? Você precisa identificar e você precisa orar. Ora, entrega para Deus, tire 10 minutos do seu dia que seja, da sua noite, e entregue os seus medos ao Senhor. Confia no Senhor, porque Ele é capaz de tirar todos os seus medos, todas as suas aflições, todas as suas angústias. O Senhor, Ele está pronto, Ele está preparado para te ouvir, e a hora que você começar a entregar para Ele os seus medos, você vai começar a criar coragem, porque a coragem é o oposto do medo. Muitas vezes nós temos medo e não damos um passo a mais, mas quando nós temos coragem, nós damos um passo a mais, aquele passo que Jesus quer que nós damos, aquele passo que Deus chegou e falou para Josué, quando Josué foi ficar no lugar ali de Moisés. Josué falou: Senhor, e agora, né? Vou assumir uma liderança. Deus falou para ele: seja forte e corajoso, não temas, ou seja, não tenha medo, Josué, porque eu estou contigo. Então Jesus, ele fala para você hoje: não temas, porque eu estou contigo. Eu te seguro e te sustento com a destra da minha justiça. E o Senhor quer que nesta tarde você seja liberta, você seja liberto por tudo aquilo que te trava, que é o seu medo. E o seu medo, você vai ver no decorrer dos vídeos, que o seu medo, ele faz parte de todas as etapas da sua vida. Tudo envolve o medo. Por isso esse é o primeiro vídeo que a gente faz, é o primeiro ponto, o primeiro tópico desse projeto de resgatar e curar, é tirar o medo. Todo medo, toda ansiedade tem que ser lançada por terra. E no nome de Jesus eu venho declarar aqui nessa tarde, eu quero declarar que somente o Senhor é Deus da sua vida. Tudo e qualquer medo que esteja dominando a sua mente, o seu emocional, o seu espiritual, medo de entregar o que o Senhor te manda, medo de dar um passo a mais na sua vida, medo de trocar de emprego, porque muitas vezes você se acha incapaz. Você tem medo de passar necessidade, você tem medo de não conseguir, você tem medo de não ser aquilo. Então muitas vezes o Senhor coloca a bênção na sua mão e você deixa ela passar porque você tem medo de segurar a bênção. Então eu determino que nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, você vai ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. Você vai ser liberto de tudo aquilo que te traz medo, seja medo comum, seja medo, até medo irreal. Existem medos irreais. Estávamos ali com as nossas meninas no projeto Curadas para Curar e tinha meninas ali que declarou que tem medo de borboleta. O que uma borboleta pode fazer? Mas aquela pessoa, ela entra em pânico. Por quê? Porque ela tem um trauma, ela tem algo que paralisa ela. E se esse algo que paralisa é o medo, tem que ser curado em nome de Jesus, porque o medo não pode ser o dono das nossas vidas. Nós temos que ter vida e vida com abundância, mas você nunca vai ter uma vida com abundância enquanto o medo existir nela. Então você tem que eliminar. Primeiro passo, identifique o medo, e segundo passo, ore, busque no Senhor, e o passo mais difícil de todos, encare o seu medo. Encare o seu medo, seja qual for ele, encare. Enquanto você estiver fugindo dele, ele vai continuar te perseguindo. Mas a partir do momento que você encarar os seus medos, você olhar para ele, bater de frente e você declarar na tua vida que Deus é maior e que nenhum medo prevalecerá contra você, você pode ter certeza, meu amado e minha amada, que ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você e não mais você fugir dele. Amém? Eu declaro a vitória na sua vida e que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Eu peço para que você nessa tarde se inscreva no canal aqui embaixo, Resgatar e Curar. Se você gostou desse vídeo, se você conhece pessoas que precisam ser libertas, compartilha com ele esse vídeo, compartilha com ela, para que ele possa ser alcançado da mesma maneira que você foi, e que você possa, coloque aqui embaixo na descrição do vídeo qual é o seu maior medo, o que tem te trazido medo na sua vida, que eu quero te ajudar, eu quero te dar um conselho, eu quero te mostrar o caminho que você pode seguir, amém? Tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.